Olá, tudo bem, turma do 9º ano? Aqui é a Prof. Rafa e hoje a gente vai então dar início à nossa primeira videoaula com o conteúdo do 4º bimestre da nossa disciplina. Como nós conversamos na nossa live, a gente vai falar esse bimestre, a gente vai dar uma retomada aí nas obras que nós conhecemos durante todo esse período que vocês tiveram a disciplina de arte. A gente vai refletir um pouquinho sobre a arte contemporânea. A gente começou a fazer isso na live hoje, foi bem legal, né? E, enfim, a gente vai fazer muita coisa interessante. Para começar, eu vou falar um pouquinho mais para vocês a respeito do conceito da arte, da linha do tempo na arte, né? A linha do tempo, ela auxilia, como eu disse para vocês, nem todos os estudiosos da arte gostam de utilizar a linha do tempo como uma referência. Mas ela serve como um auxílio para a gente se situar em relação ao tempo, né? Ao momento em que aquele determinado movimento artístico aconteceu, qual o contexto social que ele estava envolvido. Então, essas denominações, essas classificações, elas servem para a gente conseguir entender um pouco mais aquele artista, aquela arte, aquele movimento, aquele momento que a arte estava se expressando, né? O porquê que ela estava fazendo aquilo daquela maneira. Aí lá na primeira página da apostila de vocês, nós temos uma linha do tempo, que nem a gente viu lá na nossa live, que mostra desde o período pré-histórico até o período mais atual. Ali, naquela linha do tempo, ele não categoriza os momentos, como eu falei para vocês, né, do período pré-histórico, período clássico, período moderno, período contemporâneo. Ele coloca apenas períodos mais antigos e períodos mais atuais. E serve ali pra gente dar uma passada no tempo da história para entender o que estava acontecendo ali naqueles momentos, como que a arte ela foi se desdobrando, né? E aí, na página 4, a gente tem a imagem. E essas duas imagens, elas estão inclusas lá na atividade que eu falei para vocês fazerem, que tá lá no material de apoio do Jogo da Memória. E a gente tá falando de uma obra que eu queria que vocês já viram, e nós vamos rever aqui rapidamente só para vocês se lembrarem, que é o Lago dos Cisnes. O Lago dos Cisnes tem a sua primeira divulgação lá em 1877, no Teatro Bolshoi. E, nesse momento, a estreia desse teatro foi um fracasso. A história do Lago dos Cisnes conta a história da Odete, que é uma mulher muito bonita, que estava presa dentro do corpo de um cisne. E todos os dias ela passava pela mesma situação. De noite ela era uma mulher e de dia ela virava um cisne. Porque ela sofreu um encantamento lá de um feiticeiro. E ela estava cansada daquela vida dupla que ela tinha. E uma noite de verão, um rapaz se aproxima lá do lago onde ela tá. E aí ela se apaixona por esse rapaz. E o amor é correspondido. Então esse rapaz, na verdade, começa a se relacionar com o cisne. E tamanha foi a felicidade dele quando encontrou ela em forma de mulher. Então ele resolve dar uma festa para apresentá-la para toda a família. E ela já foi tudo combinado, que ela entraria à meia-noite, que é o momento em que ela se transforma mulher, né? Porque à noite ela vira mulher, de manhã ela é um cisne. E ele percebeu que ela então chegou uns 10 minutos mais cedo ali, né, do que eles tinham combinado. E aí ele percebeu que então não era a Odete, era a filha do feiticeiro que fez o encantamento com ela. E ele fala um eu te amo lá, mas é pra mulher errada, na verdade não é a Odete. Quando ele percebe o engano, ele fica bem nervoso e ele corre lá pra sua amada, que na verdade ainda é um cisne, e ele vai a dar um abraço nela, que tá em forma de cisne ainda, e os dois vão então se afundando até aos poucos, e eles aí morrem juntos. E até hoje eles vivem como espíritos livres nas águas cristalinas do Lago do Cisne.
essa é um pouco do contexto dessa história, que é o Lago dos Cisnes. Eu queria contar para vocês, porque essa obra, ela é um marco na história, e ela só torna-se um marco depois de um certo período de tempo. O que acontece com essa obra? Lá em 1877, quando ela foi apresentada no Teatro Bolshoi, lembra que eu falei pra vocês que foi um desastre a estreia? Ninguém entendeu muito bem, ninguém aceitou muito bem. E aí, eles não atingem o objetivo que eles queriam, que era o sucesso, né? Então, com o passar do tempo, alguns outros roteiristas do teatro, eles se apropriam dessa história e eles vão desenvolvendo outros atos para essa história. Então, lá em 1894, um outro coreógrafo, ele pega e decide fazer o balé inteiro do Lago dos Cisnes. E aí, só em 1895 que o Lago dos Cisnes, propriamente dito, ele torna-se um sucesso, um marco, vira esse clássico da história, que é representado até hoje. Então, uma obra que é clássica, que acontece lá em 1800, ela hoje é reproduzida, replicada em períodos contemporâneos, até hoje. E aí fica aquela pergunta que eu fiz pra vocês, né? O que torna uma obra um clássico, né? Algo que a gente quer revisitar, que a gente quer rever, né? Se lá no início aquilo não teve sucesso nenhum, por que hoje ela é conhecida no mundo todo, né? Então, significa que de alguma forma ela tem um valor importantíssimo na área das artes, da literatura, do teatro, e até hoje, então, essa peça, o Lago dos Cisnes, ela é reproduzida por bailarinos do mundo todo, né? Então vejam que interessante. E lá na nossa apostila, na página 4 e na 5, a gente tem algumas das figuras que representam essa mesma abordagem do Lago dos Cisnes em diversos períodos diferentes, né? Então hoje fica aqui como orientação para vocês, que vocês observem lá a diferença no apelo da imagem que os artistas trazem, da roupa, na forma como eles se comportam. Na página 5 nós temos um espiral ali que mostra tudo que já foi feito em relação a essa obra que é o Lago dos Cisnes. E fica aí então essa reflexão nessa videoaula de hoje, para que vocês observem de alguma maneira como a arte ela sempre vai sendo revisitada. Ela sempre vai sendo... sempre a gente vai tendo um olhar novo em relação àquilo. E a capacidade que nós temos, então, de trazer uma referência que é antiga, que é clássica, para algo atual, é muito bacana. É uma das grandes capacidades dos artistas aí, da arte, que é o de saber revisitar, de beber da fonte cristalina, pura da criação. E isso é muito legal, gente. Espero que vocês tenham gostado, então, de conhecer um pouquinho mais sobre essa obra, que foi o Lago dos Cisnes. E na próxima aula, então, a gente vai dar continuidade ao conteúdo do quarto bimestre. Um grande beijo a todos e tchau, tchau.